Olá pessoal, como todos estão? Quem fala é Alexandre, do Canário Buenos Aires. Mais um vídeo, como prometido, falando um pouquinho aí sobre, dando continuidade sobre a questão de automações no nosso canário, no nosso criatório, né? Não quero delongar muito sobre o tema, tá? Mas eu quero deixar aqui mais uma reflexão para vocês e mostrar o que eu tenho aqui aplicado, ok? Falando sobre automações, ok? Para tudo que nós aplicamos no dia a dia de automação, né, ou nós vamos dizer tanto de maneira mecânica, né, ou eletrônica, enfim, né, ou algo que englobe os dois, nós temos um risco por trás disso. Qual que é o risco? Eu vou falar de risco direto e de risco indireto. O direto é o quê? É o risco de um problema físico no aparelho qual eu tenho, e o indireto é um risco qual eu tenho envolvendo terceiros. Por exemplo, a maioria dos aparelhos que nós temos, seja exaustor, central de iluminação e qualquer outro tipo de aparelho que dependa de energia elétrica, né, de eletricidade, caso falte energia da companhia, nós estamos reféns desse problema, tá? Então, o que eu quero falar com vocês? Para tudo que nós aplicamos, não só na criação, mas dentro do nosso cotidiano, existem os riscos, né? Por mais que sejam nulos, médios ou grandes, eles existem, né? Então nós devemos fazer o que? Trabalhar para tentar mitigar. Esse é um termo que a gente usa muito na área de TI. Como que eu posso mitigar o impacto de tal risco, né? Normalmente a gente mitiga o impacto com um plano de contingência. Poxa, Alexandre, você está falando um monte de coisa que tem nada a ver com canário. E a gente está aqui acompanhando, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é, quando você coloca qualquer tipo de mecanismo de automação dentro de qualquer local, no nosso caso é o canário, né, o criatório, a gente estamos, né, na verdade, sujeitos a um impacto direto ou indireto, como eu falei aqui no vídeo, que é direto e indireto, tá? Então, assim, quando vocês forem pensar em qualquer tipo de automação, né, dentro do criatório, por menor que seja o tipo de automação, desde a um exaustor, a um climatizador, a uma central de iluminação, nós devemos pensar no risco e devemos ponderar esse risco de um impacto muito baixo, um impacto médio, um impacto alto. E aí realizar a tratativa e assumir o risco, tá? Esse também é outro ponto que eu trabalho demais na minha área, né? São análises de riscos dentro de TI, tecnologia da informação, onde nós temos, por exemplo, vou pegar aqui algo bem aplicável dentro da criação, a falta de energia. Falta de energia, quais são os impactos que nós temos, por exemplo, com o exaustor? O impacto não é tão grande, eu preciso de realizar um plano, montar um plano de contingência para um exaustor. Seria o que? Nada mais que fornecer energia em falta de energia da companhia? Eu acredito que não, é um empenho muito grande para um impacto muito pequeno. Agora, falta de energia para iluminação, no caso quando eu altero o fotoperíodo, qual que é o impacto? No meu ponto de vista é um nível de criticidade mais alto que nós temos. Então, se falta energia, por exemplo, agora são 18 horas e 44 minutos. Estou gravando o vídeo aqui já quase no final do dia. Eu já encerro meu período, meu fotoperíodo das 19 horas. E qual que é o impacto que eu tenho se a energia acabar nesse momento, como aconteceu algumas vezes esse ano aqui? Fêmeas fora do ninho. Aí eu tenho fêmeas que não vão deitar para chocar, os bichos começam a se debater por causa de choque luminoso, filhotes podem cair do ninho, fêmeas não deitam no ninho para aquecer dos filhotes. Poxa, é só problema. Eu altero o fotoperíodo, agora está quase às 19, mas se fosse 18, eu mudo o fotoperíodo em uma hora. Então os bichos, a grande maioria vai sentir,
deve entrar em muda. Então assim, eu acabo com a minha reprodução. Ah, mas é muito caro investir num plano de contingência, que seria nada mais que um no-break, um banco de baterias ali para dar uma autonomia. É muito caro? Depende de cada um, né? Quanto que custa um período de reprodução aí no teu criatório? Às vezes a gente não pensa nisso. A gente monta um sistema, igual eu tenho aqui, um sistema de iluminação, uma central de iluminação, mas eu não penso nesse pequeno, grandíssimo detalhe. Então, caso falte energia, poxa, eu fico na mão. Eu perco um ano praticamente de reprodução, dependendo de quando ocorre. Se ocorreu no início da reprodução, no meio ou no fim, tá bom? Então vamos lá. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, eu vou mostrar para vocês como eu tenho aqui meu sistema de no-break, né? No-break é um só, não tem mais que um. Para poder funcionar como plano de contingência em falta de energia para minha parte de iluminação, beleza? Vou virar aqui, pegar o telefone e vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, tá? Deixa eu só arrumar essa turma aqui que tá rasgando o jornal. É difícil, né? A gente troca papel e o povo tem um prazer em destruir o jornal. Então aqui, ó, são 18h45, tá ok? A minha iluminação toda acesa, tá? Vamos lá. Aqui dentro eu tenho o no-break, ok? E aqui dentro, embaixo dele, eu tenho uns módulos de bateria adicional. Tem uma bateria em cima da outra aqui. Cada bateria dessa aqui é 40 amperes. Eu vou tentar ser menos técnico possível, tá? Tentar ser bem didático, tá ok? Como que funciona? Esse no-break meu aqui, ele é 1500 VA, ou seja, volt ampere, ok? O que vocês precisam de fazer? Vocês precisam de somar o consumo, né? A melhor medida que tem, tudo sempre tem, é em watts, né? Quantos watts de consumo que nós temos aí dos meus aparelhos por hora? Então aí, no caso, eu somaria a minha central, a minha fonte que alimenta todas a iluminação, tá ali no caso a minha fonte, tá? Que mais que eu tenho que somar? Tenho que somar minhas duas lâmpadas aqui do teto, ok? E essas duas lâmpadas aqui que eu realizo a dimerização, ok? Então, somando isso, eu tenho um consumo X de watts hora, ok? Então, o meu no-break, ele tem aqui no caso 1500 VA. Você pega 1500 VA, multiplica por 0,65 para saber quantos watts que ele tem de autonomia, não, de potência. São 980 watts que ele consegue alimentar na sua saída. Ou seja, eu posso pendurar, ligar eletrônicos ali atrás que tem até 980 watts de consumo. Passou disso, eu sobrecarrego no break e ele desliga, tá? Então eu tenho aqui no caso a minha parte somente de iluminação. Eu tenho o meu aparelho aqui que faz a parte de iluminação, tá ok? Esse é um aparelho que eu faço o meu retardo de iluminação. Na hora que as lâmpadas do teto acendem, ele dá um delay de 10 minutos e depois energiza a fonte, tá? Então aí aqui ele puxa energia, tá? E aí eu tenho os dois módulos de bateria, cada um 40 amperes, eu tenho 80 amperes aqui. Eu tenho uma autonomia, eu fiz um teste de autonomia nessa semana, deu 4 horas e 20 minutos aproximadamente de autonomia, tá? Outro ponto que eu quero deixar bem, minha mão sujou aqui, encostei na gaiola, mas vamos lá, um ponto que eu quero deixar bem frisado para vocês é o seguinte: eu montei aqui um sistema um plano de contingência, que no caso é o no-break, né? E você não faz teste nele, é a mesma coisa de nada. Você tem que fazer teste com periodicidade, porque se isso aqui falha no dia, né, ou você tem falta de energia, você quer que depende dele, deu ruim. Então você tem que testar isso aqui com uma periodicidade, seja quinzenal ou mensal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A luz desligou aqui para a porta. Deixa eu acender ela aqui de novo. Mostrar aqui para vocês, ó. O meu break ele tá ligado lá em cima, ó. Aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Aqui, ó. Meu break tá ligado, ok? Vou desligar, ó. Aí ele entra no modo de
o modo de consumo de energia da bateria. Aí, ó, central de iluminação toda acesa, né? Aí ele começa a apitar. E nisso vai durante 4 horas, tá? Então esse é o meu plano de contingência para iluminação. Para exaustor eu não tenho, eu não liguei, não vejo necessidade nenhuma, tá? Olha lá, tá vendo as lâmpadas? Aqui eu acho que não vai dar para ver, começa a dar uns pisques aqui, é justamente porque é LED. LED não pode ter alteração de tensão. Essas lâmpadas são ligadas direto no break, isso aqui é na fonte ela sempre emana 12 volts, então não pisca, né? Então aqui começa a dar uns pisques justamente por isso, mas enfim, né? O vídeo já tá ficando extenso, não vou deixar muito extenso, mas é isso, pessoal. Aqui eu tenho o meu plano de contingência. Quem tiver necessidade de montar um plano de contingência desse aqui, colocar, tem central de iluminação, altera o fotoperíodo e precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, estou aqui à disposição para ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus!